O imperialismo japonês entre 1818 e 1939 foi resultado de profundas transformações políticas, econômicas, militares e culturais ocorridas no Japão ao longo do século XIX e das primeiras décadas do século XX. Durante esse período, o país deixou de ser uma sociedade feudal relativamente isolada para se tornar uma potência industrial e militar capaz de competir com os grandes impérios europeus e com os Estados Unidos. O expansionismo japonês foi motivado pela busca de recursos naturais, mercados consumidores, prestígio internacional e segurança estratégica, além da influência do nacionalismo e da militarização da sociedade. No início do século XIX, o Japão ainda vivia sob o shogunato Tokugawa, sistema feudal que mantinha rígido controle político e social. O país praticava uma política de isolamento conhecida como sakoku, limitando fortemente o contato com estrangeiros. Entretanto, o avanço das potências ocidentais no Oriente Asiático começou a ameaçar essa posição. Em 1853, a chegada da frota norte-americana comandada por Matthew Perry obrigou o Japão a abrir seus portos ao comércio internacional. Esse episódio marcou o início de uma crise política interna que culminou na Restauração Meiji, em 1868. A Restauração Meiji representou uma revolução política e social. O imperador voltou a exercer autoridade direta, enquanto o governo iniciou um intenso processo de modernização inspirado em modelos ocidentais. Foram criadas indústrias, ferrovias, bancos e um sistema educacional moderno. O Japão também reorganizou suas forças armadas, implantando o serviço militar obrigatório e desenvolvendo uma marinha poderosa. A elite japonesa acreditava que somente um Estado forte e expansionista conseguiria evitar a dominação estrangeira sofrida por outros países asiáticos. A industrialização acelerada aumentou a necessidade de matérias-primas e mercados consumidores. O arquipélago japonês possuía poucos recursos naturais, o que estimulou a expansão externa. Ao mesmo tempo, cresceu a ideia de que o Japão possuía uma missão histórica de liderar a Ásia. O nacionalismo japonês passou a defender a superioridade do imperador e do povo japonês, associando lealdade política à expansão territorial. O primeiro grande passo do imperialismo japonês ocorreu em relação à Coreia. Durante séculos, a Península Coreana esteve sob forte influência chinesa, mas o Japão desejava transformá-la em sua área de influência estratégica. Em 1894, disputas envolvendo a Coreia levaram à Primeira Guerra Sino-Japonesa entre Japão e China. A vitória japonesa surpreendeu o mundo, demonstrando a eficácia da modernização militar do país. Pelo Tratado de Shimonoseki, em 1895, a China reconheceu a independência da Coreia e cedeu Taiwan ao Japão. A vitória sobre a China fortaleceu o prestígio internacional japonês e incentivou novos projetos expansionistas. Contudo, potências europeias como Rússia, França e Alemanha pressionaram o Japão a devolver alguns territórios conquistados, despertando ressentimento entre militares e nacionalistas japoneses. Poucos anos depois, o Japão entrou em conflito com a Rússia pelo controle da Manchúria e da Coreia. A Guerra Russo-Japonesa entre 1904 e 1905 terminou com nova vitória japonesa. Foi a primeira vez na era moderna que uma potência asiática derrotou um país europeu em grande escala. Após essa vitória, o Japão consolidou seu domínio sobre a Coreia, anexando oficialmente o território em 1910. O governo japonês impôs políticas de assimilação cultural, exploração econômica e repressão política aos coreanos. Muitos coreanos foram submetidos ao trabalho forçado, enquanto movimentos nacionalistas eram violentamente reprimidos. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Japão aproveitou o enfraquecimento das potências europeias para ampliar sua influência na Ásia e no Pacífico. O país tomou possessões alemãs na China e em ilhas do Pacífico. Além disso, apresentou à China as chamadas 21 exigências, tentando ampliar o controle japonês sobre a economia e a política chinesas. Embora nem todas tenham sido aceitas, o episódio demonstrou a ambição imperialista japonesa. Na década de 1920, o Japão viveu certo crescimento econômico e participação diplomática internacional, mas problemas internos continuaram intensos. A crise econômica mundial de 1929 afetou duramente o país, aumentando desemprego, pobreza e instabilidade política. Nesse contexto, os militares ganharam enorme influência no governo.
Muitos oficiais defendiam que a expansão territorial era necessária para garantir recursos e resolver os problemas econômicos. A partir dos anos 1930, o imperialismo japonês tornou-se ainda mais agressivo. Em 1931, militares japoneses ocuparam a Manchúria, região rica em carvão, ferro e terras agrícolas. Ali foi criado o estado fantoche de Manchukuo. A invasão gerou críticas internacionais, levando o Japão a abandonar a Liga das Nações em 1933. O episódio demonstrou o crescente isolamento diplomático e o fortalecimento do militarismo. Em 1937, começou a Segunda Guerra Sino-Japonesa, marcada por extrema violência. Tropas japonesas avançaram pelo território chinês, ocupando cidades importantes como Pequim, Xangai e Nanquim. O massacre de Nanquim tornou-se um dos episódios mais brutais do imperialismo japonês. Milhares de civis chineses foram mortos, além de ocorrerem estupros em massa e destruição generalizada. O imperialismo japonês até 1939 estava profundamente ligado à ideia de criar uma grande esfera de influência asiática sob liderança japonesa. O governo defendia o conceito de esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental, apresentando-se como libertador dos povos asiáticos contra o imperialismo ocidental. Entretanto, na prática, muitos territórios ocupados sofreram exploração econômica, repressão política e violência militar. Assim, entre 1818 e 1939, o Japão passou de país feudal isolado a potência imperialista militarizada. Seu expansionismo transformou profundamente a história da Ásia Oriental e contribuiu diretamente para os conflitos que culminariam na Segunda Guerra Mundial.